Então, bom dia. Estamos no segundo dia do simpósio Imagens do Brasil, Quantos Espelhos? E começamos por dar duas informações. A primeira, lembrar que as perguntas deverão ser feitas ao final do bloco e devem ser endereçadas para iearesponde@usp.br. E a segunda informação, que a professora Maria Clara Bonetti Paro, por motivos de saúde, hoje não pode estar conosco. Assim, este bloco começará com a fala da professora Aurora Bernardini sobre os italianos Ungaretti e Caligaris. Em seguida, falará a professora Neide sobre o caso japonês. A professora Aurora Bernardini é ensaísta, tradutora, escritora, pintora e escultora. Possui mestrado em literatura italiana pela Universidade de São Paulo e doutorado em literatura brasileira pela mesma universidade. Atualmente é a professora titular de literatura russa na mesma Universidade de São Paulo. Eu passo neste momento a palavra à professora Aurora Bernardini. Bom dia a todos. Eu vou apresentar a vocês um estudo chamado A Imagem do Brasil, segundo Giuseppe Ungaretti e Contardo Caligaris. E nessa apresentação, esses dois italianos foram escolhidos por serem literatos importantes que estiveram no Brasil. Um no começo e o outro no fim do século XX. O poeta Giuseppe Ungaretti, 1888-1970, e o psicanalista e escritor Contardo Caligaris, 1948-2021. Do primeiro, Giuseppe Ungaretti, apresentamos a estética do fragmento, comentada por Haroldo de Campos e exemplificada no poema Manhã, e em passagens de sua prosa sobre Murilo Mendes, Vinícius de Moraes e Oswald de Andrade, o que já dá uma ideia de suas imagens sobre o Brasil. Mas, em seguida, salienta seu poema Semântica, que é a resposta de Ungaretti ao pau-brasil de Oswald, e alguns poemas em italiano da coletânea Il Dolore, considerada a coletânea mais brasileira do poeta. No fim, é dado um trecho crucial de um poema chamado Pequeno Monólogo, que foi publicado numa coletânea chamada Um Grito e Paisagens, escrita entre 1939 e 1952, onde é dada a primeira impressão que Ungaretti teve do Brasil, ao chegar de navio ao Brasil. É em termos dessas impressões que colocamos ao lado de Ungaretti as impressões de Contardo Caligari, que são mais atuais, pois elas datam da publicação de um livro de 1991 chamado Hello Brasil, mas muito próximas. Por exemplo, entre essas impressões, a antipatia pelo exotismo e pelas caricaturas inerentes a ambos os países, a questão da mestiçagem e a questão da relação colono-colonizador. E a conclusão de ambos no final. A conclusão de Caligaris mais próxima da filosofia da esperança e a conclusão de Ungaretti mais cética e desesperançada. Então, eu vou apresentar a vocês. Em seu artigo de 1969, sobre Giuseppe Ungaretti, chamado Ungaretti e a Estética do Fragmento, assim, Haroldo de Campos apresenta o poeta italiano. Cito: a abertura universal de Ungaretti, atestada pelas suas diversas atividades de criador, tradutor e ensaísta, é outra lição constante. É um paradigma de que se socorre a vanguarda de hoje
para superar os lindes paroquiais em que, por toda uma fase do último pós-guerra, parecia confinar-se a poesia italiana. Italianidade, mas também amenicidade, são realmente os traços espirituais de Giuseppe Ungaretti. Esse cidadão do mundo, descendente de 2000 anos de gente campagnola toscana, que nasceu em Alexandria do Egito e que estudou e viveu em Paris nos anos de 1910, que lecionou vários anos em São Paulo, de 1937 a 1942, que traduziu Gôngora, Mallarmé, Shakespeare, Racine, St. John Perse e ainda recentemente Blake, e que passou poetas antigos e modernos para a língua de Dante, e que não é apenas o maior poeta italiano da atualidade, mas também aquele que comprova-lhe a permanente juventude espiritual, um patriarca da própria poesia de vanguarda, dessa nova geração de experimentalistas cuja voce violenta se faz ouvir agora na península. Fim da citação. O que vem então a ser a poesia do fragmento, que caracteriza não apenas a poesia, mas em muitos momentos também a ensaísticas de Ungaretti. Assim a explica novamente Haroldo de Campos, citando: a poética do fragmentário é, por assim dizer, convertida em tema. É tematizada em sua poesia. Na medida em que isso se verifica, vemos-nos diante de um poetar que se volta sobre si mesmo e, continuamente, através de sua própria isomórfica brevidade, questiona-se sobre a situação limite com que se confronta o fazer poesia em nosso tempo. E assim conclui Haroldo, citando: o fragmento seria a forma pela qual o poeta contemporâneo replicaria a esse espavento da matéria, com que nos defrontamos no mundo da expressão nuclear e da implosão eletrônica. Então, fim da citação. Na poesia, então, o emblema desse fragmentário, que foi escolhido não apenas por nós, já é de notório saber, é o poema Mattina, que Haroldo traduziu como manhã e que assim reza, em italiano: Mi illumino d'immenso, e que Haroldo traduziu como Deslumbro-me de imenso. Na prosa, nós podemos encontrar também essa forma na essencialidade em que Ungaretti formula seu juízo sobre o Brasil e, respectivamente, sobre uma série de poetas e personalidades literárias que ele conheceu pessoalmente aqui no Brasil. Entre eles, Murilo Mendes, Vinícius de Moraes, Oswald de Andrade. O primeiro, Murilo Mendes, ele o conheceu em Roma. O segundo e o terceiro os conheceu no Brasil. Por exemplo, a respeito do poema Siciliana, de Murilo Mendes, assim diz Ungaretti: o Brasil é um país onde o homem, ainda hoje, encontra-se contrastando com a natureza em estado virgem. É um daqueles países da descoberta da América em que os contrastes com o espírito ocidental contribuíram para sugerir as formas do barroco e tornaram popular na poesia de então a figura de Polifemo. Polifemo era a imagem da violência aparecida na ilha da Sicília. Sicília essa, cuja graça Polifemo jamais conseguirá domar. Como se pode ver na Bahia, em Minas, o barroco é a luta mais imediata com o gigante. É a luta mais corpo a corpo do que em outros momentos da história. Mas o homem ainda tentava mensurar-se e medir o universo com a sua própria medida, e ainda dava-se conta que na desmedida estava a catástrofe, a qual a graça podia opor-se.
manifestar sua vida jovem e a sua perene beleza, mesmo além da morte, tendo vencido o horror do vazio. Com surpresa encantadora, Murilo Mendes encontra em si aquela hora antiga da história humana na qual o intelecto, o sentimento e os sentidos acharam o seu equilíbrio puro e objetivo. Ele chega lá atravessando o seu mundo barroco. Ele chega lá com a angústia que o dilacera, como lacera todos os seus contemporâneos. Então, essa é a visão que tem Ungaretti, particularmente do poema Siciliana de Murilo Mendes, mas que já abrange também a questão do barroco, não é? E tal como ele o vê no Brasil. Sobre Vinícius de Moraes, ele escreve: a distância, a ausência, uma melancolia, o desabamento, o abismar-se, mesmo assim, ainda flutuando, feito leve névoa, veladura mal visível. Tal é, apesar da canícula feroz em volta, a fonte das inspirações da poesia de Vinícius. E uma sensualidade, uma sexualidade que o desvincula de tudo e o aniquila longe de tudo, longe de si próprio e de seu próprio ato que o identifica, amando na outra pessoa. Até mesmo a mulher, obsessão, pesadelo que perene o liberta, é-lhe súbito na fantasia, no grito carnal sufocado da alma, uma aparência que desaparece. Finalmente, sobre Oswald de Andrade, após comentar jocosamente os seus desmandos mundanos, assim conclui Ungaretti: para Oswald, o selvagem significa, um pouco simploriamente, um modo antelitteram daquilo que hoje se costuma chamar contestação. Mas onde Oswald é realmente Oswald é na poesia em versos, feitos como sempre se usava fazê-los. Trata-se de momentos retomados de antigos cronistas, os quais, em seus diários, seguiam os primeiros passos dos europeus no Brasil, enquanto estes iam com as suas lâminas incidir as árvores das quais gotejava a goma, ou então a lascar aquele lenho que, enquanto tintores, eles conheciam como pau-brasil. Com certeza, Oswald andou pondo sua mão nisso. São imagens obtidas através das crônicas, mas são imagens que também pertencem ao século XX, aquele século XX verdadeiro, inovador em poesia, que desde o primeiro momento havia domesticado o intelecto, os olhos e a língua do antropólogo Oswald. Muito bem. Agora, num livro que foi escrito por Ungaretti e traduzido por Haroldo de Campos e por mim, chamado Daquela Estrela a Outra, foi publicado em 2003, a estudiosa da italianística e professora da USP, Lucia Battaglia, menciona um poema chamado Semântica. Poema esse de Ungaretti, como sendo um diálogo com o pau-brasil de Oswald, onde são realçados justamente os aspectos que Ungaretti vê na poesia dele. Vejamos quais são. Então, eu dei o trecho aqui do poema Semântica. Como em todo lugar, aqui na Amazônia, o angico abunda. E já vês despontando alguns pés de sapindo, o libaró dos guaranis. E, mais raros, aqui e acolá, os cauchos se juntam em bosquetes. Descanso à sombra suspirada de um vergel, de fuste reto e alto, cortiça feito cobra, caro aos cambebas. De longe os vês. Enquanto mais tórrido te oprime a claridade, e mais te amarra o tédio, e gira a multidão famélica de invisíveis mosquitos, quando, adensadas folhas 3 a 3, com seu brilho
desvelam no repente verdíssimo as cúpulas e o quarto tremulando até o chão. Sabes que ali balançam uma rede para ti. Eles ferem seus troncos com o suco, plasmam os índios, odres e apitos, objetos cujo destino convivial faz que nomeie, nos 700, os portugueses argutos, seringueira, a planta pegajosa, e chamar sua substância, árcades teimosos, seringa. Quem colhe, seringueiro. A mata irrequieta, seringal, que agora somente de clínica tem sons. Então, já estamos vendo aqui uma série de imagens que se constelam e configuram a totalidade de sensações, visões, interpretações que Ungaretti tem do Brasil. Porém, num poema chamado Amargo Acordo, Lucia Batagli comenta que nessa coletânea chamada Il Dolore, que faz parte do livro mencionado De uma Estrela a Outra, é o mais brasileiro de Ungaretti. O mais brasileiro que foi escrito num momento trágico, da morte do filho dele, Antonietto, aqui no Brasil, devido a um apendicite, o menino que ainda não tinha nem 10 anos, não é? E diz a Lucia, e depois eu leio o trecho do poema do Ungaretti. Esta morte do filho Antonietto é provavelmente a principal responsável pela formação trágica da oposição que marca toda a poesia ungarettiana de ambiente brasileiro. A oposição entre Itália e Brasil, entre a natureza brasileira selvagem e violenta e a amada paisagem italiana rica de símbolos de história e civilização. Então, Amaro Accordo e Tutti Spezzasti, que são os dois poemas exemplares da coletânea Il Dolore, diz ela, são talvez os melhores poemas da coletânea. Eu vou ler só esse Tutti Despedaçasti, não é? Que é a tradução de Tutti Spezzasti, para vocês terem uma ideia dessa oposição. Os muitos grandes, soltos, seixos gris, ainda frementes das secretas fundas de originárias flamas sufocadas, ou aos terrores de enxurradas virgens, desabando em carícias implacáveis sobre o ofuscar da areia, enrijecidos em um vácuo horizonte. Não te lembras? E a reclinada que se abria ao único recolher-se da sombra em todo o vale, araucária, arquejando, agigantada, envolta no ar do sílex de ermas fibras, refratária mais que as outras condenadas, a boca fresca de mato e borboletas, onde se desgarrava das raízes, lembras dela, delirante, muda, 3 palmos acima de um redondo caco, imperfeito equilíbrio, mas sobrestando, ele está se dirigindo ao filho, não é? Ao filho morto de Antônio. Quer dizer que, então, aqui a visão do Brasil, a visão da vegetação agigantada, né? Da araucária agigantada, imperam na recordação do Ungaretti. Mas alguém já observou que num outro poema do Ungaretti chamado Gridaste, Sófoco, ou seja, gritaste, sufoco, existe uma estrofe que diz o seguinte: há demasiado azul no céu austral. Astros demais o estorvam. Demais, e para nós, nenhum é familiar. Talvez, nessa estrofe, haja uma alusão ao famoso verso Nosso Céu tem mais estrelas, da canção de exílio de Gonçalves Dias,
um dos textos brasileiros traduzidos por Ungaretti. A amarga resposta ao ufanismo romântico brasileiro é modelada, porém, curiosamente, no próprio objeto da crítica. Assim como a canção é estruturada sobre a oposição cá e lá, o Portugal do exílio e o amado Brasil, também os poemas brasileiros de Ungaretti repropõem a trágica bipolaridade, a pátria e a terra do exílio. No caso de Ungaretti, a terra da imigração. Por outro lado, conclui Lucia Bataglia no seu ensaio, que se encontra no livro De Uma Estrela a Outra mencionado, né? No Brasil, o encontro com poetas como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Augusto Frederico Schmidt, Manuel Bandeira e outros, e ainda a leitura de cantos indígenas e sertanejos, desencadeia em Ungaretti uma série de reflexões sobre a tradição e a vanguarda, sobre poesia popular, poesia primitiva e poesia culta. Por fim, Ungaretti reúne o material que servirá para a composição de suas antologias brasileiras, publicadas depois na Itália. Então, como imigrante, mesmo que temporário, Ungaretti chegou primeiramente ao Brasil em 1936, passando por Pernambuco, onde aportou um navio da Neptúnia, da Companhia de Navegação Neptúnia, que o trazia. Segundo ele mesmo relata no pequeno monólogo que abre a coletânea Um Grito e Paisagem. É a primeira e mais contundente impressão do Brasil. Eu vou ler esse trecho porque, como eu disse a vocês, é mais contundente, quase lancinante essa impressão dele do Brasil, essa primeira impressão, né? Então, ele diz o seguinte: não foi pouco o que o europeu penou a acostumar-se às estações inversas. E mais ainda, a mestiçar seu sangue. Não é fevereiro o mês do enxerto? E mais ainda penou seu sangue, tornando-se mulato no maldito jugo d'almas humanas em trabalho escravo. Mas, na terra austral, chegou finalmente a pôr num sol leão a sua própria mais inesperada máscara. Jamais deixará de seduzir este falso fevereiro. E, ensopados de cheiro de suor, fora de si, se dance sem descanso, cantando sem parar e roucamente, com a ingenuidade obsessiva que aqui é usança, ironia, ironia. Era só o que dizia. Então, esta é a primeira imagem que Ungaretti teve do Brasil e é extremamente contundente, né? Eu vou, então, retomá-la agora ao falar de Caligares, né? A comparar a impressão de Caligares com essa impressão primeira do Ungaretti. Então, Caligares é outro imigrante, não é? Que viveu de 1948 a 2021 e que chegou no Brasil nos anos de 1980. E também contribuiu para criar uma imagem reveladora do Brasil, além de apresentar pontos de contato com as impressões ungaretianas. Para o nosso levantamento, nós focalizamos os dados que encontramos no livro que já mencionei, chamado Alô Brasil, em terceira edição em 2021, primeiramente publicado em 1991. Então, eu cito agora um trecho do Caligares, desse livro. O Brasil, que seria para os brasileiros um país cordial, onde se teria inventado uma feliz democracia racial, onde as crianças são adoradas, ainda que não se saiba educá-las, e onde seus habitantes gostariam de ter a reputação de estarem muito interessados com o sexo. Mas como seria esse Brasil para Caligares, psicanalista, dramaturgo, que escolheu o Brasil como uma segunda pátria? Em primeiro lugar,
Seguindo a sequência das páginas do livro, o autor declarou ter antipatia pelo exotismo, que é uma maneira, diz ele, de domesticar a diferença do outro, e que pode ser explicado. Citando: tal como a Itália achava graça e se reconhecia nos espaguete, no mandorim, na pizza, nos panos dependurados, nos gritos das famílias brigando nos carros, buzinando em Roma e Nápoles, a Itália achava graça e se reconhecia na vulgaridade de sua própria caricatura. Assim, no Brasil, parte dessa vulgaridade, que era e continua sendo encarnada pelas torcidas do futebol, por certos programas de auditório, de TV, etc., encontra-se, como no caso exemplificado por Ungaretti, naquele baile contínuo de tudo e de todos, dia e noite e dia, que ele caracterizou no Carnaval de Pernambuco, eu lembro. Ensopados de cheiro e de suor, fora de si, se dance sem descanso, cantando sem parar e loucamente, com a ingenuidade obsessiva que aqui é usança. Ironia, ironia, era só o que dizia. Bem, tal como Haroldo de Campos reparou, enquanto Ungaretti reverteu a paroquialidade da poesia italiana do pós-guerra, graças à sua poética fragmento, centrada em Leopardi nas vanguardas, é curioso ver como Caligares, enquanto escritor e psicanalista, exorcizou a vulgaridade das caricaturas, tanto italianas como brasileiras. Sintetizo citando Caligares: o Brasil me ajudou a fazer as pazes com meu país natal. Ou melhor, tolerar a comédia brasileira, a complacência com a qual no Brasil se fala dos vícios nacionais, como a malandragem e a corrupção. Como se, ao mesmo tempo, a gente se orgulhasse e se envergonhasse deles. Isso ajudou-me a tolerar a comédia italiana. Fim da citação. Caricaturas e leituras intrigantes de tantos aspectos da cultura brasileira à parte, passo agora para a tese principal que Caligares propõe para entender o Brasil: a relação colono-colonizador. Antes de abordar essa questão, lembro outro trecho do monologueto do Ungaretti, que resume as suas considerações ao aportar em Recife no Carnaval. Só para lembrar, não foi pouco o que o europeu penou a acostumar-se às estações inversas, e mais ainda, a mestiçar seu sangue. Não é fevereiro o mês do enxerto? E mais penou seu sangue, tornando-se mulato, no maldito jugo de almas humanas em trabalho escravo. Então, vejamos. A relação europeu-brasileiro segundo Caligares. Citando: se digo que no Brasil falta a função paterna, subentende-se que nesse país falta algo que, por sorte, entre aspas, na Europa há de sobra. Eu tentava entender o Brasil na sua positividade, ou seja, não como o efeito do que lhe faltaria para ser Europa, mas com algo específico, diferente, uma realidade nova, inventada talvez a partir de uma falta, mas que não se resume a isso. A vontade de agradar ao antigo pai europeu, ou mesmo de lhe pedir perdão por ter fugido, é um pouco como a história dos índios, cuja cultura contemplaria o lugar do colonizador já dentro de si, como se eles estivessem, desde sempre, à espera da colonização ibérica. Isso segundo Caligares. Lembre-se, o poema recém-relido do Ungaretti, esses índios estariam à espera da mestiçagem ou do enxerto, segundo Ungaretti. Parecemos assistir um enfrentamento entre o colono, o imigrante, que quer um país de verdade,
um país que respeite as suas próprias leis e as esperanças de seus cidadãos. E a ganância do colonizador, que é revelada como nunca na atitude dos corruptores ativos e passivos, aquelas classes que compraram e venderam o país. Claro, a oposição entre colono e colonizador é, como sempre, teatral. Diz Caligares, concluindo. De fato, o colonizador está dentro de todos nós, tanto quanto o colono. Cada um pede sinceramente respeito às leis e rigor no seu cumprimento. Mas nem por isso deixa de saquear o país quando a ocasião se apresenta, diante do abuso, do poder, da riqueza ilícita, da corrupção. A justificativa dessa dualidade é simples. Eu quero um país respeitável, mas se o país me desconsidera como cidadão, por que eu o respeitaria como país? Então, esta é a opinião de Caligares, que apresenta uma possível solução. A solução possível estaria na eleição de uma nova classe de políticos, diferentes, capazes de representar as demandas dos colonos. Ele deixa, então, uma perspectiva em aberto, uma perspectiva de expectativa e de esperança. No caso de Ungaretti, nos termos de Caligares, os europeus que imigram são os colonos que se unem aos colonizados, índios e africanos, em uma solução proposta contra a atuação dos colonizadores, a não ser escamotear essa atuação. Escamoteá-la, citando, com sua própria mais inesperada máscara. E citando, a ingenuidade obsessiva que aqui é usança. A ironia. É isso. Agradeço pela atenção. Muito obrigada, Aurora. Muito obrigada pela receptividade gentil ao convite feito. Obrigada. Então, depois, no momento da leitura do texto, haverá a possibilidade de uma assimilação mais fragmentária, não é? Do que em toda essa sua totalidade. Eu que agradeço a oportunidade de fazer parte dessa iniciativa da professora Celeste. Obrigada. Agora eu vou assistir, então, a Neide, né? Vou assistir a Neide e depois aguardar o momento das perguntas, certo? Isso, exato. Tá, perfeito. Vamos ouvir agora a Neide Nagai, que falará sobre o japonês Tatsuto Ishikawa. Neide Nagai tem mestrado em Língua, Literatura e Cultura Japonesa e doutorado em Teoria Literária e Literatura Comparada, ambos pela Faculdade de Filosofia da USP. Atualmente é professora do curso de graduação e do programa de pós-graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa da mesma faculdade uspiana. Eu passo a palavra a Neide pelos próximos minutos. Então, eu agradeço muito também o convite, né, feito pela professora Celeste, e tentando aqui dar uma ajeitadinha na câmera, para não ficar olhando muito para cima, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o caso do Tatsuo Ishikawa, que é um dos primeiros autores a apresentar alguns aspectos sobre a realidade brasileira, embora de uma maneira ainda muito pequena, mas que retrata por muitos espelhos, como é o tema desse simpósio, né? Em que, a partir de até aspectos que ele não coloca na obra, é possível depreender. Então, eu pediria para colocar o segundo slide já, porque já passamos para o segundo, né? Então, nós sabemos que o Japão e o Brasil firmaram um tratado de amizade em 1895, né? E houve um período que nós chamamos de pré-imigração, que foi antes da chegada do tão famoso navio Kasato Maru, em 1908, que trouxe a primeira leva de imigrantes. E essa pré-imigração teria preparado o terreno para o recebimento dos imigrantes com pessoas que já possuíam domínio da língua portuguesa e que se tornaram os intérpretes ou intermediários
e que mais tarde se transformariam em pessoas ligadas às comunicações, fundando jornais na capital e no interior de São Paulo, né? Em 1906, antes dessa chegada, então, dos primeiros imigrantes, nós temos já uma casa chamada Fujisaki, que era conhecida como Japão em São Paulo. Ela acabou fechando em 1932, né? Mas já se sabe que a vida urbana prosperava desde 1912. Na década de 1920, surgiram os que atuavam na intermediação dos produtos agrícolas e logo alguns já tinham suas próprias empresas de beneficiamento. Mais casas comerciais surgem com o tempo para atender a necessidade dos imigrantes japoneses, né? Então, no próximo slide, nós temos a figura do senhor Ryo Mizuno, que foi uma pessoa que foi, na verdade, para o Chile e que acabou vindo ao Brasil por um mero acaso, né? Eu pediria para passar o próximo slide, que nós temos, então, a figura do senhor Ryo Mizuno, que eu mencionei há pouco, né? Ele está ali na escadaria, como vocês podem ver, né? E ali de cachecol, na figura mais abaixo. Esse livro fala um pouquinho, esse livro que está com a capa aqui, ele mostra um pouco dessa vida do senhor Ryo Mizuno, né? Uma saga japonesa em terras brasileiras, e que foi publicado em 1991. Mas ele foi ao Chile, atravessou os Andes de mula e chegou à Argentina. E depois, finalmente, ele acaba chegando ao Rio de Janeiro para falar com uma pessoa que morava lá. E, assim, ele seria o grande herói de implantar a imigração japonesa no Brasil, né? Equivalente ao que aconteceu em Santa Catarina, né? Com os alemães. Eu pediria para passar a próxima imagem, né? E na próxima imagem nós vemos, então, os cartazes que nós temos, que eram o grande chamariz para que os japoneses atravessassem para o Brasil, né? Então, temos ali essas imagens que mostram realmente o Brasil, né? Falando também em termos da América Latina, mas no primeiro cartaz à direita, nós temos um exatamente de 1930, que é quando acontece a travessia do Tatsuo Ishikawa ao Brasil, né? Chamando o povo ligado principalmente à agricultura para emigrar. E nessa época, o grande foco de imigração já seria para o Pará, né? Eu não vou me alongar nesses slides, eu acho que dá para ter uma noção de como essa propaganda era feita no Japão como um todo, sobre o Brasil e tentando atrair os emigrantes, né? No próximo slide, a gente tem uma foto do nosso autor, o Tatsuo Ishikawa, e que, sim, né? Ele está aqui exatamente numa foto no momento do embarque no navio em 1930. Então, apesar das controvérsias de que talvez ele tivesse vindo ao Brasil em 1928, é possível observar que ele está... existe essa foto, né, de 1930. Mas o autor, na verdade, ele é da província de Akita, né, no nordeste do Japão, e ele acabou se mudando depois para uma cidade um pouco mais ao sul, né, Okayama, oeste japonês, se formou pela Waseda, colégio equivalente ao nosso ensino médio hoje, e ainda estudante do secundário, ele vai se inscrever no concurso literário do jornal Osaka Asahi, com uma obra chamada Felicidade, né? Não estou falando os nomes em japonês, só para dar uma adiantada. E ele publica, então, outra obra, Solitária Morte de Jesus, em uma outra revista, né? Ele estava decidido a ir para Filipinas, mas ao receber esse prêmio literário de jornal, ele acaba resolvendo ingressar no curso de inglês da renomadíssima Universidade de Waseda. No entanto, ele acaba se desligando um ano depois por questões financeiras e acaba se empregando num jornal chamado Kokumin Jiron e acaba também se demitindo pouco depois para embarcar ao Brasil como imigrante em março de 1930. Ele vem ao Brasil, como nós veremos, né, na figura do Koizumi, e, na verdade, ele ficou na Fazenda Santo Antônio, em São Paulo, por pouco mais de um mês. Há algumas interpretações de que ele teria ficado cerca de 6 meses, e ele, ao voltar, né, com pretexto de se casar, ele concretiza isso efetivamente alguns anos antes. Mas ele vai publicar, então, essa obra que nós vamos ver agora, né?
e essas informações eu retiro do Kubota, de 1978, uma publicação feita no Japão, né? As visitas dos escritores ao Brasil, elas vão acontecer bem depois, né? A gente vai ter que esperar por essa década de 30, né, em comparação com a imigração, que começou em 1908, e essa obra, então, Sobo, né, do Tatsuo Ishikawa, é que vai inaugurar, na verdade, um pouco dessa transmissão, né, do que o Japão viu que existia no Brasil, né? O Ishikawa vem, em acordo com a revista com que ele trabalhava, recebe auxílio do governo e depois que ele volta ao Japão, né, ou antes mesmo ainda, aí tem um pouco de controvérsias, ele publica os registros recentes da viagem à América do Sul, em 1931, e depois é que ele desenvolve essa obra para o que hoje é Sobo, né? E ele se inspirou na obra da saga do Shogun Makwar, né? Não sei se eu estou pronunciando direitinho, mas é uma obra do Émile Zola. E nesse sentido, o Ishikawa direciona esse título japonês para algo equivalente ao povo em geral, principalmente a situação trágica do povo e não apenas aos imigrantes ou à imigração, como também diz Yamamoto em 1996, né? Então, no próximo slide, nós temos algumas capas da obra, né, desde 1932 a 39. Por quê? Porque, na verdade, a obra ela foi publicada só parcialmente em 1934, só com a primeira parte. E depois de receber o primeiro prêmio literário, né, do famosíssimo Prêmio Akutagawa, em 1935, ele vai ser imediatamente depois publicado com as duas outras partes, né? Então, ele é composto de 3 partes e é o que temos, na verdade, como acesso aqui no Brasil. O Ishikawa parece ter se esmerado nessa escolha do título, misturando essas tantas possibilidades para os 2 ideogramas, que na tela vocês veem ali, em 1932, escrito em japonês, né? Sobo, com 2 tracinhos nos Os, e ali ao lado, Sobo, são 2 ideogramas, que realmente é de difícil interpretação, né? E o seu olhar crítico sobre esse fenômeno que envolveu 2 países realmente é certeiro. Por quê? Economicamente positivo para o Japão e para o Brasil, que já tinham criado vínculos profundos por meio de negociações, na época atravessando até os oceanos, né? O Japão dando esperanças e oportunidades ao seu povo sofrido e colocado à margem do progresso do país. Nós sabemos que o Japão desenvolveu-se rapidamente, né? Foi para a militarização, infelizmente, né? E nós temos, então, do outro lado, né, o que vai fazer com que, ao mesmo tempo, o Japão vai submeter essas pessoas sofridas a um outro profundo sacrifício de praticamente um exílio no Brasil em prol dos que lá permaneceram, né? Então, eu diria que são 2 faces de uma mesma moeda, talvez até um dado com 6 faces, né? Mas que do lado japonês ainda reflete o sofrimento dos que não fizeram a travessia, além das medidas políticas cruéis e salvadoras ao mesmo tempo. Do lado brasileiro, nós temos uma solução, como é do conhecimento de todos, que mesmo após a abolição da escravatura, né, a política de imigração é que veio substituir a mão de obra, e o cenário desse país que vai ser mudado com as várias levas de imigração, não só dos japoneses, mas de várias etnias, né? Então, esses germes estão em miniatura nesse panorama em que ele faz o retrato, né? Nessa obra Sobo, e que parece aplicar-se ao caso dos japoneses e outros imigrantes em solo brasileiro, né? Mas, de fato, um exílio imposto pela situação desfavorável do país de origem e escolhido o Brasil como uma opção para uma fuga, mas que parece, no início, não mudar a condição de sofrimento e que nós veremos mais tarde, né? No próximo slide, nós temos a manchete que saiu na época, porque o prêmio Akutagawa, no próximo slide, então, nós temos ali, né, a manchete do jornal, relatando esse recebimento do prêmio, porque foi criado em 1935 essa obra. E a contemplação, né, do prêmio foi dada apenas a primeira parte, porque era só o que havia na época, né?
Mas, logo depois, nós temos várias capas, eu queria que talvez elas fossem, a próxima fosse mostrada já, né? Para mostrar como várias edições dessa obra foram feitas ao longo do tempo, e principalmente a partir de 1934, 39, em que as obras já começam a sair com as 3 partes, né? Porque na terceira parte é que efetivamente a experiência do autor vivida aqui no Brasil, na Fazenda Santo Antônio, é retratada, obviamente de maneira ficcional, né? Mas nós temos aí essas questões. E no próximo slide, o Ishikawa Tatsuzo continua com a sua carreira literária como um escritor que permaneceu também atuante no pós-guerra, né? Bom, essa obra é uma edição, assim, preciosíssima, de própria criação do autor. Ele fez a edição, fez as ilustrações, então vocês veem aí uma belíssima capa dentro de um estojo de madeira, né? Muito bem elaborado. E naquela primeira página de rosto, que nós chamamos, temos com a caligrafia dele e o sinete, né? Podemos passar para a próxima, por favor, né? E essa edição aí foi limitada a 30 exemplares apenas. Então, é uma preciosidade que a gente só consegue ver hoje em dia assim, né? O Ishikawa foi consagrado principalmente como romancista social, né? E o estudioso do autor, que é o Yasufumi Kubota, que eu já mencionei, ele vai falar também, né, que ele segue nesse estilo documentário na linha de justiça socialista. E temos, então, várias obras, como essa obra que está em 2, né, partes, é o volume 1 e 2, e que é baseado em um caso de corrupção envolvendo a eleição do primeiro-ministro, entre outras, né, com muitas de suas obras adaptadas também para versões cinematográficas. E a outra obra, que seria O Soldado Vivo, ela é uma das mais conhecidas do autor. Entre as obras mais recentes, que a gente pode dar uma olhadinha no próximo slide, nós temos aqui, né, várias capas, e o historiador e crítico literário Takio Kuno, ele vai apontar essa propensão do autor em romancear questões de classes, ao estilo do realismo social, por meio de uma descrição objetiva e um senso de justiça social que não se prende aos ismos. Então, ele descreve como autor representativo desde Soubou, com algumas obras que foram, inclusive, censuradas por posicionamentos contra a guerra, mas que conseguiu sobreviver no pós-guerra pela sua habilidade em problematizar os costumes atuais da época, em romances publicados em jornais, né, naquele estilo folhetinesco. Bom, Ishikawa atuou junto a várias atividades literárias, ele participou da Associação dos Escritores, da Federação de Proteção dos Direitos Autorais, e foi uma figura central do Pen Club do Japão na sua época, né? Então, nós temos aqui uma carreira de 30 longos anos. Então, nós podemos observar, né, que Soubou foi apenas uma das muitas obras de um autor com esse olhar voltado para os problemas sociais do Japão e que, consciente do momento histórico político vivido, ganhou seu espaço, né, a partir dessa premiação, vencendo concorrentes, inclusive, muito famosos e que têm livros publicados aqui no Brasil, como o Osamu Dazai, né? Então, foi uma grande repercussão na época. No próximo slide, nós temos a capa da obra traduzida para o português, somente em 2008, no ano do centenário, e ali nós temos, então, a primeira parte, a segunda e a terceira completas, né? E este livro é preciosamente prefaciado pelo filho do autor, né? O Sakai Ishikawa, a quem as tradutoras recorreu para que fosse feito esse trabalho, né? Ele começou, na verdade, a escrever Soubou por volta de 32. Vai receber alguns prêmios, como a famosa revista Kaizou em 34, né? Mas isso também só quando continha apenas a primeira parte. E quando ele publica na revista Seiza, de abril de 34, né, é que ele vai receber o prêmio Akutagawa e, naturalmente, a sua obra é publicada, como acontece até hoje, na revista Bungei Shunju. Então, ela sai em setembro de 1935 pela Bungei Shunju e, em outubro do mesmo ano, pela editora Kaizou. E, em 39, é que, por outra editora, a Shincho, Soubou vai aparecer com as 3 partes, né? Mas
permanecendo ainda com o mesmo nome. Bom, o subtítulo da tradução, que eu acho que dá para ver bem pequenininho ali, Uma Saga da Imigração Japonesa, é uma opção interessante que os tradutoras, né, e o tradutor fizeram para essa obra, porque eles preferiram não traduzir o título Soubo, né? E a professora Okamoto, Mônica Okamoto, que participou da tradução dessa obra, ela comenta que a tradução do título é bastante complexa, né? Por conta dos diferentes significados, dos ideogramas, mas literalmente ela poderia significar povo estrangeiro, né? Também tendo essa conotação de trabalhos braçais, e eu gosto de dizer que seriam, assim, o povo ao relento, né? Sem muitas expectativas. Bom, como eu já disse, ela foi publicada em 2008, né? Temos ali os nomes dos tradutores, né? E, inclusive, a revisão foi da professora Márcia Namekata também, que é nossa colega dos estudos japoneses, e a obra tem essa capa do famosíssimo artista nipo-brasileiro Kazuo Wakabayashi. Então, ela contém também os dois outros capítulos, das duas outras partes, que são as Rotas dos Mares do Sul e Um Povo Sem Direito à Voz, né? Então, com esse trabalho, eu pretendo abordar essa obra para que realmente mostrar essa proposta dos espelhos, pelas tantas menções que o narrador faz ao Brasil, né, direta ou indiretamente, e conhecê-las, porque tudo que a gente vai lendo em Sobo, ela vai suscitando imagens, né, e que vão tecendo considerações sobre alguns fatos, né, que a obra não contemplou, ou poderia não ter chegado ao conhecimento do autor. Essa é uma dúvida que me resta, porque em 1930, talvez por ele ter ficado muito pouco tempo, ele não tenha conseguido ver como o Brasil já tinha tantas coisas aqui, né? Bom, no próximo slide, então, eu gostaria de ver com vocês, né, a foto do lugar em que a obra começa, né? Nós temos ali uma ladeira na cidade de Kobe, portuária, que mandou praticamente todos os navios aqui para o Brasil, né, de imigração, e que começa com esse 8 de março, que está ali, né? Então, eu escrevo ali, eu não vou ler, porque eu acho que realmente é só para ilustrar, mas então eles têm, assim, um dia chuvoso em que as pessoas começam a chegar e é preciso subir essa ladeira. E ao final da ladeira, nós temos, então, no próximo slide, essa Hospedaria Nacional dos Imigrantes. Na verdade, ela foi criada em 1928, né? Porque a imigração vai crescendo e hoje ela já é uma hospedaria, é só um museu, né? Mas que também é um centro cultural para mostrar vários aspectos do Brasil. Lá se dão cursos e etc. Né? A foto é de 2009, mas ela continua praticamente igual. Acho que ela está com uma cor um pouco diferente, né? Eu a visitei acho que em 2017. Então ela está assim conservada com muitas atividades ligadas ao Brasil, né? Bom, a história em si diz respeito à travessia dos imigrantes japoneses com destino ao Porto de Santos, nesse navio cargueiro chamado La Plata Maru, né? E que acomodava também passageiros da primeira classe, mas eles partem, então, dessa cidade de Kobe, depois de se hospedar cerca de uma semana nessa Hospedaria Nacional de Imigrantes, e que foi o caso já dessa travessia que o nosso autor fez, se ela aconteceu em 28 ou 30, a hospedaria já existia, né? Então, nós temos aqui pessoas vindas de todos os lugares, né? Principalmente das mais longínquas, do norte, Hokkaido, Aomori, Akita e Iwate, lembrando que o autor é da província de Akita, no nordeste japonês, né? E depois também tem outras, que seriam do sul, de Kumamoto, né? A maioria buscava melhores condições de vida, e isso vai refletir, obviamente, a situação do Brasil como oportunidade de sobrevida e de enriquecimento para os migrantes, né? E essa necessidade de mão de obra abundante e barata buscada pelo governo brasileiro, mesmo após tantos anos após a abolição da escravatura, né, em 1888. E, por sinal, uma situação que não está tão diferente no século XXI, né, infelizmente. No próximo slide, eu só mostro o bilhete e o passaporte que era usado na época, né, para que vocês possam ter uma noção de como já estava tudo bem organizadinho, né.
Então, eles vão passar por 45 dias na hospedaria, aprendendo um pouquinho de japonês, fazendo essa documentação toda e principalmente passando pelo o teste de saúde médica, né? Então, nós temos aqui 953 pessoas que foram para o Brasil, né? Vieram ao Brasil naquela época, em família ou individualmente. Mas eu diria que individualmente praticamente não aconteceu, né? Então, no próximo slide, existia uma música que eu queria mostrar para vocês, né? Que era cantada por alunos do ensino fundamental, né? Até uns 12 anos, mais ou menos, e que chegavam lá já para fazer essa despedida que tinha virado tão rotineira, né? Em japonês, na verdade, ela segue aquele ritmo de 7/5, né? Mas aí vocês conseguem ver, né? O Brasil como terra prometida, né? E que essa fortuna estava lá para quem fosse corajoso desbravar, né? Então, apresentar as imagens do Brasil, né, em uma das sagas da imigração japonesa, por esse olhar de um escritor imigrante ou imigrante escritor, na verdade é um grande desafio. Mas, obviamente, é necessário conhecermos um pouco da situação histórica do Brasil, né, do Japão e as questões das políticas ligadas à imigração, mas vamos tratar aqui nessa apresentação bem brevemente. Isso falado um pouquinho mais, talvez, no texto que nós iremos publicar, né? Mas temos, então, a partida deles do dia 15 de março, quando, então, temos essa musiquinha cantada, né? Então, durante... Nossa, me confundi aqui. Durante a viagem, são exibidas principalmente sessão de filmes, né? E aí vocês têm essa imagem maravilhosa que é retratada pelo filme, e pelo qual os imigrantes que estão ali, né, assistindo, eles conseguem observar, né? No próximo slide, nós temos o jornal que era publicado pelos próprios administradores da embarcação, né? E que, ocasionalmente, eu consegui essa versão de 1930, mostrando efetivamente que vários assuntos eram apresentados ali, né? Então, as atividades que iam acontecer e tudo mais. No slide seguinte, nós temos a rota que esses japoneses percorreram, né? Fazendo com que pudéssemos ver, então, essa rota traçada, né? Então, se passava pela costa da Ásia até chegar, passava-se pelo Cabo da Boa Esperança, né? Passando também pelo Equador antes, até chegar primeiro ao Rio de Janeiro, né? Então, nós temos nos slides algumas descrições dos nossos de algumas situações que eu gostaria de fazer, né? Então, estão ali escritas, mas eu pediria para, então, que vocês fossem ouvindo, e espero que dê para ler, né? Acho que dá para ler um pouquinho. Que seriam já chegadas, né, ao Brasil. Nós sabemos, então, que existiram muitas levas de imigrantes, mas em 1930 já começava a chegar ao Brasil imigrantes muito específicos, chamados Koutakusei, e que vinham realmente para fixar residência permanente no Brasil, né? E aqui nós vamos ver que, infelizmente, essas informações não estão na obra, mas é o que conseguimos resgatar a partir do tempo em que se insere a narrativa, né? Então, temos aí com vocês agora, talvez no próximo slide, o 20, a partir do 20, as citações de chegada ao Rio de Janeiro, né? Porque essa consciência sobre o Brasil só vai assumir proporções maiores com a presença desses, né, imigrantes chegando realmente ao Brasil, mas também, eu acho que no movimento inverso, com os decassegues, né? Então, nós temos, por exemplo, aqui, a imagem para mim ficou um pouquinho pequena, mas a chegada ao Rio de Janeiro com o Monte Corcovado, né, que é o característico para quem olha do mar, né? Então, nós temos aí algumas situações. E ainda nessa primeira parte, a chegada ao Porto de Santos, né, nós teremos, então, um senhor que parece um japonês, quase um vulto negro, agitando uma bandeira japonesa,
Isso faz com que os imigrantes tenham esse ânimo de pensar que seria possível sobreviver aqui em terras brasileiras, né? No slide 21, nós temos a chegada, então, né, de Santos, e no 22 já começa o primeiro dia na fazenda, né? O desespero. Então, nessa tela que vocês estão vendo, eu grifei em vermelho os tantos não, né? As esperanças que foram cultivadas dentro do navio antes do embarque e que ao chegar a realidade é bastante diferente. Daí essa visão, né, de um exílio no Brasil, e que eles estariam realmente para dar sobrevida também aos japoneses que restaram no Japão, né? Então, essa coisa é bastante chocante, eu acredito, né? Mas realmente o Ishikawa, então, né, pediria para passar para o próximo slide, o 23, que ele põe em pauta a imigração em comparação com outras obras contemporâneas a Soho, né? Então, podemos ver ali várias obras que eu cito aqui, e que muitas delas são conhecidas, que foram publicadas praticamente na mesma época, mas nenhuma delas chega a abordar questões sobre o Brasil e muito menos sobre a questão da imigração. Então, é ele que põe em pauta essa imigração desse povo japonês tão sofrido, né, e que teve que vir para cá, né? Temos a presença do famosíssimo também, né, poeta e escritor Shimazaki Toussaint, que na verdade, na época em que ele era presidente do PEN Clube, vai à Argentina e passa pelo Brasil, né? Ele deixa, na verdade, alguns poemas, né? No próximo slide nós temos os livros, né, que ele publicou alguma coisa sobre o Brasil, mas não falou praticamente nada, e ele veio acompanhado da sua esposa e também do escritor Ikuma Arishima. E não sei se eu tenho tempo, acho que eu vou pedir para passar rapidamente, mas a lápide em que estão os poemas que ele trouxe, que não são deles, mas são de obras clássicas japonesas, né, e que estão no próximo slide, elas foram cunhadas nessa pedra que está aqui, e hoje ainda está lá no Hospital Santa Cruz, que fica no metrô Santa Cruz, em São Paulo, né? Mas ela foi fundada muito antes, né? Em 1924 já começou-se a fazer isso. Então, quando o Ishikawa Toussaint esteve aqui, isso tudo já existia, mas ele não teve conhecimento, ele não quis focar nesse aspecto, né? Ele poderia ter retratado muito mais imagens do Brasil, mas infelizmente nós temos esse gap, talvez, né? Agora, o Brasil só vai ser apresentado em termos de obra literária brasileira por meio do Jorge Amado. Eu pediria para passar para o próximo slide. Opa, desculpa. Essas são as obras, né, que foram também sobre o Brasil, sobre a imigração, mas que são posteriores. Daria para passar mais um? Sim, sim. Então, essas daqui também são obras que foram produzidas por nipo-brasileiros aqui e que foram publicadas no Japão. A tradução, na verdade, acaba acontecendo depois aqui no Brasil, movimento inverso. Então, nós temos muitas imagens que não são possíveis de retratar, né, mas que, na verdade, estão aí. Acho que estamos com o tempo muito em cima, professora Celeste. Não. Pode ficar à vontade, porque a Maria Clara não pôde comparecer. Ah, então, que pena. Então, tá certo, você fique à vontade. Eu vou me restringir. Então, eu pediria ao Sérgio para passar, acho que mais alguns. Eu fiquei aqui com esse problema do outro computador, mas então, essa é a obra do Jorge Amado, né, Seara Vermelha, que todo mundo deve conhecer, de 1947. Ela só foi publicada em tradução, né, pelo Osamu Jindai, no Japão, como Caminhos da Fome, e foi dado esse nome em japonês, não sei se tem gente ouvindo em japonês, mas Ue no Michi, que é literalmente o que eu traduzi aqui, né? Ela compõe o volume 47 das obras escolhidas da literatura mundial com esse tema de revolução, e é revolução mesmo, né? Nos próximos slides, nós temos aqueles jornais publicados em língua japonesa que eu falei, que já foi uma iniciativa muito cedo no Japão, e que esse primeiro que está à nossa esquerda, né, é de 1917 e o segundo de 1924.
No próximo slide, nós temos mais 3 outros jornais que foram publicados, basicamente em São Paulo, né? Nós tínhamos um em Bauru, mas que acabou vindo para São Paulo. Então, são 3 outros jornais e que, com as datas aí, é possível reparar que eles começaram antes. Então, pelo menos a do centro já existia, inclusive, quando veio Ishikawa-Tatsuzo ao Brasil, né? Nos próximos, então, acho que a gente tem um pouco das imagens que talvez estivesse retratada efetivamente na obra, né? Essa viagem de Santos para São Paulo, com essa foto do trem, que tem um trecho da citação aí, né? No próximo, nós temos a chegada na hospedaria dos imigrantes, essa foto, e que eu deixei assinalada aí a palavra dormitório, porque, obviamente, eles aprenderam um pouquinho de japonês também no navio, mas não conseguiram depreender o que estava escrito ali, dormitório. Agora, quando eles chegam ali no dormitório, quando sobem as escadas, eles vão se deparar com camas de ferro e que parecem até gaiolas na visão deles, né? Tudo muito amplo. E a partir daqui, então, nós observamos que o Ishikawa-Tatsuzo usa de diversos recursos que são peculiares, talvez, à escrita japonesa, que, como é do conhecimento de muitas pessoas, nós utilizamos simultaneamente 3 ou 4 sistemas de escritas ao mesmo tempo, né? Então, elas são misturadas e esse dormitório já escrito em português seria possível de ser lido e ela é uma das formas que nós transliteramos algumas palavras, né, do japonês para que as pessoas possam ler. Então, nós temos muitas palavras que ele vai colocar, na verdade, eu pediria o próximo slide, né? E aqui é o refeitório, e o refeitório, desculpa, voltando um pouquinho, né? Voltando ao refeitório, que eles são chamados, e aí eu acho que está escrito ali, né? Eles chamam Japão, Gohan, Gohan, né? Então, até os funcionários da hospedaria ali já tinham toda uma forma de lidar com japoneses, né? Então, vamos ter muitas palavras ali, mas esse refeitório era muito maior do que o dormitório e causa espanto aos japoneses, né? Assim como os leitores japoneses da época em que a obra foi publicada e depois com as tantas edições de republicação, né? Reedição. O pão, por exemplo, que faz parte, né, do café da manhã e da refeição que é servida costumeiramente, ela existe no Japão desde a chegada dos portugueses no século XVI, né, que estiveram lá na mesma época em que eles vieram para o Brasil. Então, pela dificuldade de pronúncia do português, obviamente vão acontecer algumas diferenças. E aí eu pediria para ver no próximo slide. Eu acho que nós temos... Acho que no próximo, por favor. Nós temos aqui uma citação, né, mostrando efetivamente o que estava acontecendo, né, ali, depois de termos passado, né, e aqui desse caso, a preparação que já acontecia da fazenda, né, que os novos vão chegar. Então, vocês veem aqui escrito novo, que seriam os novos, mas gravado da forma como o japonês pronunciava, né? E lá embaixo, perto da página 243, tem aqui, Karosha. Elas estão em itálico, né? Então, acho que é fácil de identificar. No próximo slide, é a questão do pão, né? Que eu falei agora há pouco, que já era conhecido no Japão, mas aqui, esses trechos que eu trago para que vocês observem, soam como ironia, porque a honrosa refeição matinal oferecida pelo presidente era pão e café, né? Então, temos aqui também um episódio, já no 51º dia, que os japoneses estão aqui, né? Mostrando que, efetivamente, de novo, eles vão ganhar, né? É uma refeição muito pobre, pão e café de novo, mas que também era do presidente da República. E depois, para a viagem como marmita, pão e salame, né? Então, nós temos aqui depois o deslocamento dessas pessoas para a fazenda, né? E chegando na fazenda, né? Estou quase terminando aqui, nós temos então uma foto, né? Que não seria exatamente a que ele retrata, mas que é muito próximo do que eles teriam na época, né? Feita assim de galhos,
efetivamente acho que vocês estão acompanhando isso, essa mesma, né? Que eles entram e vêm, mas são eles mesmos que vão ter que construir tudo com a madeira, né? Coletada ainda da floresta, para construir a cabaninha, as camas e poder começar a fazer, né, essa vida deles lá no Japão. Eu gostaria de mencionar também que depois que eles estão já lá na fazenda, né, nessa situação, tem uma fala aqui, né, que são 2 dias depois da chegada. Na verdade, já é o primeiro dia de trabalho deles, mas também é o último da obra. E o Ishikawa, então, vai dizer que ali não era terra brasileira, nem tampouco dos japoneses. Não era mais que uma aldeia comunitária, onde vários estrangeiros, oriundos de países diversos, viviam primitivamente em paz e igualdade. Então, nós temos o retrato que ele faz do negro que vivia naquela comunidade, da moça Ana, que era uma italiana e que era a filha do administrador daquela comunidade, né? Então, ainda que sejam poucas essas cenas que representam essa realidade do Brasil, né, e limitada ao que diz principalmente respeito aos imigrantes japoneses, essa obra Soubô apresenta essas primeiras imagens retratadas na literatura japonesa. E desse ângulo, então, de visão, ela vai espelhar essas muitas outras realidades, né, e que eu tentei aqui resgatar, mesmo que de maneira bastante sucinta e delimitada, né? Entre os que embarcavam nessa viagem, havia um senhor que já estivera no Brasil, né? Mas retorna ao Japão para deixar a sua criança para estudar, continuar os estudos no Japão, porque o ensino aqui, obviamente, era bem mais precário. Mas o fato é que desde 1924 nós já tínhamos uma escola na Liberdade que se chamava Escola Taisho, né? Desculpa, gente, desde 1909, 12, em 1917 ela realmente é construída e em 1919 ela já recebe o reconhecimento da Secretaria de Educação aqui de São Paulo, né? Então nós temos aqui realmente, né, essas questões bastante complicadas, mas que, infelizmente, o Ishikawa Tatsuzo resolveu voltar um pouco mais cedo. Não fosse isso, e mesmo com a chegada do Shimazaki Toussaint depois, infelizmente, ele não deixou tantas coisas assim. Depois, muitas obras seriam publicadas sobre o Brasil, mas elas não estão traduzidas, né? Não estão traduzidas. E eu encerro, então, com o próximo slide, falando sobre essa situação, né? Que pobre por pobre, né, seria melhor do que um oprimido, porque nós temos aqui, né, essa situação bastante ruim, realmente, que retrata essa questão aqui que está bem antes desses textinhos aqui, né, que eu peguei as palavras que foram transliteradas, mas que, na verdade, no japonês, dentro da obra, elas aparecem com esse outro caractere que apresenta essa parte de como é grafada as palavras estrangeiras. Essa forma de grafia é utilizada para outras questões também, mas eu acho que não vem ao caso aqui, né? E eu encerro, então. Será que nós caímos? Não, né? Estamos aqui ainda, não? Estamos. Então, no próximo slide, eu gostaria, então, de encerrar com essas palavras que o Ishikawa Tatsuzo deixa, né? Que são os desejos realmente dele, né? Isso está numa gravação que tem o título Quem Eu Quero Encontrar, Ishikawa Tatsuzo, na narração da Iwaki Satoko. 3 minutinhos, eu não vou passar aqui para vocês, mas tem aqui o link para quem quiser, eu não sei se dá para copiar e colar no chat, né? Eu pediria talvez para mas está em japonês, tá? Então, eu acho que retrata bem a carreira do Ishikawa Tatsuzo, que fala que ele quer escrever obras que apreendam a realidade, cavando fundo um amplo sistema social. E quando ele fala em amplo sistema social, eu vejo nessa fala esse retrato de um Japão
que estava migrando para outros países, né, porque nós sabemos que não aconteceu só com o Brasil, e que ele vai retratar, principalmente, essa situação precária, mas de um Brasil que já acolhia, né? Nós sabemos que os alemães chegaram muito antes dos japoneses, né? Lá em Santa Catarina, e nós temos aqui, então, essas pequenas imagens, e que foram retratadas, sim, por meio de outros autores, e que vão acontecer mais tarde, mas que, infelizmente, nós não temos condições de conhecê-las aqui em língua portuguesa. Então, trata-se também de um estímulo para que os nossos jovens tradutores, né, se encorajem a traduzi-las. São muitas, né? Eu acho que eu tenho uma lista de umas 6 ou 7, e também as produções nipo-brasileiras que foram escritas aqui, como a professora Celeste gosta de dizer, né, as expressões em língua japonesa, né? É uma literatura brasileira escrita, né, em língua japonesa. Bom, Sobon, então, revela essas facetas, né, concretas da vida dos imigrantes recém-chegados ao Brasil, principalmente nessa década de 30, né, nessa fazenda cafeeira. Mas a gente não chega a acompanhar esse trabalho que é feito. Mas sabemos, pela história, que o trabalho era bastante árduo, né? Mas essas imagens espelhadas do cenário do Brasil nessa obra literária é que leva, inevitavelmente, né, a esse resgate histórico que eu tentei fazer um pouquinho aqui, né, para mostrar essa crítica do Ishikawa a perpassar pela obra como um todo. Então, tanto para o lado japonês quanto para o brasileiro, a imigração surge como uma solução para seus problemas internos, com uma parceria favorável a ambos, mas que implica necessariamente no sacrifício dos que embarcaram nessa jornada, sujeitos aos sofrimentos, né, inerentes a essa travessia naquelas condições, acrescidas inclusive dos atos ilícitos pelos que estavam à frente da parte administrativa corriqueira. E isso o Tatsuzo também menciona em vários momentos, né? Então, qual é a imagem do Brasil na literatura de Ishikawa? Eu diria que, de um lado, nós temos de um paraíso dos trópicos, onde tudo ia em abundância, como nós vimos também nas apresentações das professoras no dia anterior, né? Na segunda-feira, em que nós tivemos o início desse simpósio. Mas, de outro lado, né, nós temos essa dura realidade do trabalho árduo, né, em clima e cultura totalmente adversa para os imigrantes que vinham em busca de sobrevivência. Bom, aos investidores japoneses, obviamente, né, uma terra promissora, que poderia também contribuir para o crescimento dos imigrantes em nosso país, e que realmente foi o que aconteceu, né? Agora, de outro, nós temos ainda um espelho que reflete a própria imagem do Japão nos anos de 30, com seus conflitos e crises, em busca por soluções internas e externas. Mas seja como for, é marcante essa integração dos japoneses, das imigrantes japoneses nas fazendas do interior de São Paulo, revelando essas facetas do cotidiano e a tentativa de apresentação do próprio autor da língua do Brasil, né? Diria portuguesa, mas sim que estava sendo, né, utilizada aqui no Brasil dentro da sua obra por meio dessas formas de caracteres que são específicos para estrangeiros, né? Então, como eu disse, esse livro premiado vai ter um destaque justamente por conta do tema, mas por ter sido escolhido pelo júri composto por aquele prêmio que foi instituído exatamente no ano de 1935, uma feliz coincidência, eu vejo, né? E que vai espelhar essas realidades e vai mostrar uma parcela, né, dessa realidade histórica dos nipo-brasileiros que se reinventaram, né? Bom, esperamos também que com essa apresentação mais pesquisas sejam feitas a partir de diálogos futuros sobre esta obra que a professora Mônica Okamoto tem tido o empenho de apresentar desde que ela foi traduzida, né? Então já se passaram mais de 10 anos também, né? E que ainda há muitas obras para serem contempladas e que possam apresentar as imagens do Brasil que estão aí para serem exploradas, né? Temos aí no nosso slides, né, as referências bibliográficas, eu coloquei em 2 slides, e por fim só os meus agradecimentos com o meu muito obrigada.
E muito obrigada também à professora Celeste pelo convite, né? Espero ter atendido as expectativas e peço 1000 perdões pela confusão aqui entre os computadores, que um está ligado na sala, e esse meu, pelo qual estou tentando fazer a apresentação. Muito obrigada. Obrigada pela paciência também. Também lhe agradeço, Neide, por ter aceitado o meu convite com tanta generosidade. Então, arrematando este bloco 2 do simpósio Imagens do Brasil, Quantos Espelhos, eu diria que, no caso italiano, é de se observar que, além de Ungaretti aqui ter vivido por 5 anos e Caligares ter se radicado no país, os dois foram personalidades muito cultas, com amplo conhecimento da cultura e da literatura brasileiras. Conseguiam perceber e traduzir suas percepções de que os estereótipos de que também tinham conhecimento não davam conta do país e tentaram até oferecer explicações para isso. Afinal, possuíam um olhar distanciado, não eram brasileiros, o que os tornava desapaixonados e aptos a oferecer um espelho menos distorcedor, diria eu. No caso japonês, é interessante observar que a tematização da saga dos imigrantes foi objeto da literatura canônica, premiada, coisa que não aconteceu assim, com essa recepção intensa, no caso da literatura alemã, que tem uma saga imigratória semelhante à japonesa. No caso de língua alemã, na literatura canônica, talvez pudéssemos levantar o romance de Gottfried Keller, Martin Zalanda, de 1886, que gira entre vários temas fulcrais referentes à própria Suíça, em torno de um suíço falido, o próprio Martin, que imigra para o Brasil para enriquecer. E realmente enriquece com o comércio e depois com o café, apesar de muitos percalços, mas esses percalços não são explorados em detalhe. E depois volta à Suíça para recobrar o status perdido. Qual é a imagem do Brasil na literatura de Ishikawa? Pelo que a Neide apresentou, de um lado, de um paraíso nos trópicos, onde tudo há em abundância, quer dizer, o Brasil surge como uma terra promissora, e essa propaganda também é possível observar na literatura dos imigrantes alemães, e que tem as suas raízes, por incrível que pareça, na primeira imagem delineada pelo Pero Vaz de Caminha. De outro lado, impõe-se a dura realidade do trabalho árduo em clima e cultura totalmente adversa para os imigrantes que vinham em busca de sobrevivência. Neste caso, também fica evidente que no livro os japoneses constroem um Brasil, com o Brasil, um espelho, e nele projetam seus próprios conflitos e crises. Olha, fazer uma comparação entre esta saga imigratória japonesa, plasmada na literatura, e a saga alemã, também plasmada na literatura, é um espaço para muitas pesquisas interessantes. Eu abriria espaço agora para perguntas, mas pelo que eu percebo pelas notícias da Larissa, é que não há perguntas. Não sei, talvez o assunto seja bem novo. E eu encerraria este segundo dia do simpósio Imagens do Brasil, Quantos Espelhos, voltando a agradecer à professora Marina Massimi o acolhimento generoso no seu projeto de pesquisa, à professora Aurora e à professora Neide a preciosa colaboração no evento,
e a equipe técnica do IEA, cujo suporte nos é indispensável. E lembro que prosseguiremos amanhã, às 10 horas, este simpósio com os casos da literatura russa, africana e indígena. Até amanhã, então. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada pelo convite e pela oportunidade. Também agradeço muito a oportunidade de estar assim com figuras, né, tão ícones já dos nossos estudos aqui no Brasil na literatura, a professora Aurora e a professora Celeste. E esse acolhimento pelo Instituto de Estudos Avançados aqui, né, na pessoa também da professora Celeste. Muito obrigada. Até amanhã.